Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 17, versículo 1. Dá só um pouquinho de retorno aqui. Não, tá bom. Deixa eu encostar. E aí, senhores? 100%? Me acompanhe na mensagem. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite para poder ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, companheiro ali. Conheci tem pouco tempo, Marcos. Sua esposa conheci agora. Deus abençoe esse casal em nome de Jesus. Está lá no fundinho, no escurinho do cinema. Mas Deus está vendo vocês aí, em nome de Jesus. Eu não estou não, mas Deus está vendo, tá? Então, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Deus abençoe todos vocês que estão nos visitando nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa mensagem. Eu queria pedir, pastor Fernando, por favor, meu filho, cadê? Pega o microfone aí. Eu quero que você leia comigo essa mensagem, a gente vai traduzir nós dois. Vamos pregar junto hoje. Hoje eu quero fazer algo diferente aqui. Eu não quero pregar sozinho, não. Acho que eu vou pegar o pastor Fernando, que é mais animado do que eu. Tem um pentecostal e um geladeira, né? Embaixo mesmo? Não, é para cá, moço. Oxi. Você vai aparecer na câmera comigo. Glória a Deus. Está pronto ou não? Fica aqui assim para você ler a palavra. 17, viu? 17. Aí, tá vendo? Pegar quem está ligado. Abre, por favor, 1 Reis 17, verso 1. Lê aí, meu filho. Não, essa KGA não. Bota aí, por favor, a ACM. Aí está em hebraico. Vai confundir a mente da turma, né? ACF, vá. Solta. Ora por Léo aí, em nome de Jesus, gente. Estende a mão para lá. Aí tá bom. Vai. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Vamos para lá. O versículo 1, presta atenção comigo, olha para cá. Não olha para o povo não, deixa lá que o povo vai só escutar a gente. No versículo 1, Elias está falando que não vai chover segundo a palavra de quem? Palavra dele. A palavra dele. Mas não era a palavra de Deus, o certo? O certo. O certo teria que ser a palavra de Deus, sim ou não, gente? Mas ele está falando que não vai chover segundo a palavra dele. A palavra dele. Presta atenção, gente. Elias era um profeta. E geralmente todo profeta tem que profetizar segundo a palavra de Deus. Como é que eu posso profetizar segundo a minha palavra? Eu tenho que ter muita fé, muita garra e muita força. E ser muito crente, né? É assim? Só que depois que ele profetiza, vem quem falando com ele? E o que é que Deus fala para ele? Vamos lá no versículo 3 agora. Vamos lá. Cola 3. Comigo. Você vai sair no YouTube. Saia daqui e vá para o leste. E esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Depois que ele profetiza segundo a palavra dele, para o rei Acabe, Deus chega para ele e diz: agora eu preciso que você saia daqui. Deus está falando, saia de cena, se afaste, vá para um lugar e se esconda. Presta atenção, gente. Um homem que tem coragem para desafiar um rei e dizer que não vai chover, Deus agora está tirando toda a coragem dele e está mandando ele sair de onde? De cena. Presta atenção, calma lá. Você vai entender o que eu quero ministrar nessa noite. Deus manda Elias se esconder. Escute isso aqui. Quando Deus manda Elias se esconder, Ele está dizendo assim: Elias, tem momentos na nossa vida que a gente precisa aparecer, mas tem momentos na nossa vida também que a gente precisa se esconder. Bota a mão. Se esconder. Vamos lá de novo. Tem momentos que a gente precisa, mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa se esconder. Ou seja, tem horas que eu preciso aparecer na rede social, mas tem hora que eu também tenho que me esconder. Só que se esconder não quer dizer que a gente vai morrer. Não quer dizer que a gente vai se diminuir.
esse se esconder de Deus é necessário para que ninguém te mate. Presta atenção. Tem coisas que Deus vai fazer você sair de cena para ninguém te afogar, para ninguém te destruir, para ninguém te matar, para ninguém te perseguir, para ninguém te achar. Então, quando Deus manda você sair de cena, não é para você se aparecer, mas também você não morreu. Você vai estar guardado por quem? Por Deus. Por Deus. Vamos lá para o versículo 4. Calma lá. Só uma Você coisa. beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentar lá. Presta atenção. Elias, ele vai beber de onde? Mas Deus dá ordem a quem? Aos corvos. A corvos, gente. Para alimentar. Ou seja, Elias está saindo de cena, mas Deus já preparou a provisão. Escute. Não é porque Deus te esconde que a provisão não esteja pronta. Não é porque Deus está tirando você de cena, que você não vai aparecer mais, que você não está se alimentando dentro de casa. Tem hora que a gente pensa assim, poxa, antes eu estava no pódio, mas agora eu não posso aparecer mais, porque se eu aparecer do jeito que eu estou, as pessoas vão me olhar e vai dizer que eu estou desprovida. Deus está falando com você. O mesmo Deus que coloca você no pódio é o mesmo Deus que provê para você sempre. Aleluia. Olha o que é, evidência é uma coisa, certo? Fora dela é outra. Eu sei, gente, que às vezes você quer sair, você quer postar que você está num bom restaurante, tudo bem. Mas às vezes você não tem nenhum dinheiro para pagar essa conta direito, mas você quer postar, você quer mostrar. Às vezes você está mostrando que você está na melhor praia, mas às vezes o que você está comendo na praia, talvez seja só uma água de coco, ou bebendo uma água de coco. Não é o que você mostra, é quem você é de verdade. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu só preciso ser guiado por aquele que pode prover tudo para mim, mesmo eu estando escondido, mesmo eu não estando no holofote, mesmo eu não estando na aparência das pessoas, nem sendo visto por ninguém. Eu vou dar um conselho a você. Se Deus está convidando você para um ribeiro, está na hora de você sair do Instagram e sair do Twitter. Chega de aparecer, suma, porque quando você chegar, você vai chegar de uma forma diferente. Eu vou chegar lá no final. Olha lá. O versículo 4, ele está falando, você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos, porque ele já preparou a provisão. Cadê o tema? Já está tudo? Deus está falando que vai preparar? Não. Deus está falando que já está preparado. Deus não disse que vai preparar? Não. Deus disse que está preparado. Presta atenção. Tudo está Escute uma coisa. Quando Adão estava lá no Éden, Deus manda ele viver de quê? Vai. Do fruto da terra. Comer do fruto da terra. Tudo que tem está à disposição dele. Ele tinha animal, tinha fruto, tinha árvore, tinha tudo. Tudo na terra. Tudo para comer lá, à disposição. Tudo. Mas o diabo chega no ouvido disso e disse assim: falta uma coisa. Sim. O que é que faltou? Faltou ele comer do fruto da árvore da vida. Às vezes a gente tem tudo. Tudo. E às vezes o diabo está soprando assim: olha, você não tem tudo. Meu Deus. E o engraçado é o seguinte: que Deus não sabia, ou melhor dizendo, Adão não sabia que ele ia cair. Mas Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado quem? O sacrifício desde o início da criação. Deus já tinha preparado um sacrifício. Já estava liberado o destino de Cristo vir à terra e morrer por toda a criação, porque Adão caiu, mas Jesus não caiu. Jesus perdoou o meu pecado e o seu pecado. Às vezes a gente está dizendo assim: poxa,
Deus não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Mentira do diabo. Mentira da nossa mente. Mentira talvez da nossa consciência que fica ali machucando a nossa fé. E quando chega, Adão cai, beleza, tudo bem. O cair é mas o levantar é de quem? Deus já tinha preparado o levante. O homem pecou, mas Deus perdoou todo o pecado. Porque antes de eu e você pecar, Deus já tinha preparado o perdão dos nossos pecados. Antes de eu e você precisar de salvação, Deus já tinha preparado a salvação para a gente. Antes de a gente precisar de algo, Deus já tinha tudo preparado. Vou lhe dizer uma outra história. Tinha a história dos 5 pães e os 2 peixinhos. 2 peixinhos. Era a multiplicação. Tinha quantos homens? Vários homens. 5.000 homens. Fora mulheres e mulheres. E crianças. 5.000 homens fora mulheres e crianças. E crianças. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? Jesus diz o quê? O que é que vocês precisam? É assim? Hein? Jesus pergunta o que é que você tem. Você tem. Aonde? Nas mãos. A Bíblia vai dizer, antes que eu comece a pregar isso aqui, que o próprio Jesus, no versículo 7, abre lá por favor, o versículo 7 do 17. O próprio Deus faz assim, ó. Algum tempo depois, o riacho secou, por falta de quê? Chuva na terra. Por falta de quê? Chuva na terra. Quem tinha profetizado não chover? Elias. Mas Deus já tinha preparado para ele o querite, já tinha preparado carne e pão através dos corvos. Já estava tudo preparado. Presta atenção numa coisa. Para Elias viver no querite estava maravilhoso, sim ou não? Sim. Tinha provisão, tinha água, tinha alimento, tinha tudo. Está tudo perfeito, tá ou não está? Sim. Está tudo perfeito ou não está, gente? Aí Deus fala assim, bota lá no versículo 7, meu amor. O riacho secou por falta de chuva na terra. Vamos lá, gente. De repente, a provisão começa a acabar. O ribeiro começa a e acaba a água. Acabou a água. O homem não vive sem água, vive? Não. O homem não consegue sobreviver sem água. Quando acaba a água, Deus vem falar com ele de novo. Olha o versículo 8 que está descrito. O 8 e o 9. Então a palavra do Senhor veio a quem? A Elias. Vai de 9. Vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe faça comida. Presta atenção. Forneça. Deus, ele tinha preparado um ribeiro e tinha preparado corvos para o alimentar. Agora o ribeiro seca. Deus prepara o quê? Uma viúva. Elias confortável, e às vezes a gente está assim também como Elias, confortável porque nada está faltando, a nossa necessidade está sendo suprida. E Elias, quando está confortável para ele agora tem que sair daquele lugar. Presta atenção, gente. Por que Deus às vezes manda a gente sair de um lugar confortável? Por quê? Por quê, pastor Fernando? Por quê, pastor? Não, fala você. Por quê? Porque Deus precisa tirar a gente de um lugar confortável. Para não deixar a gente no comodismo. Para não deixar a gente no comodismo. Você pode aplaudir pela vida de Fernando? Tem mais alguma coisa aí, não? Porque Deus precisa provar para nós que Deus é fiel em nossas vidas para ir além. Porque Deus precisa provar para nós, vai para de novo. Nós, que Deus é fiel em nossas vidas para ir muito mais além. Presta atenção. Deus precisa provar algo para a gente? Precisa? Eu não estou desfazendo do que ele está pensando. Porque ele não estava pronto para um sermão que eu tinha montado. Isso não está no sermão. Pergunta por quê? Por quê, pastor? Por que Deus manda ele sair? Pergunta. Por quê, pastor? Porque, gente, presta atenção. Quando eu e você está acomodado, é o momento que Deus vai nos chacoalhar para a gente se movimentar.
E o comodismo, às vezes, faz a gente paralisar. Quando a empresa vai bem, você quer celebrar, você quer o quê? Desfrutar, sim ou não? Sim. E é para desfrutar, é para celebrar, mas não pode se acomodar. A gente estava pronto para o que houve em 2019, 2020? Estava não? Esse 2019, esse 2020 que veio com força total de um vírus que combateu, ou que abateu muita gente, alcançou a gente, sim ou não? Sim. As estruturas estremeceu, mas a gente não se acomodou. Deus estava cuidando de nós, porque já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado. Às vezes tem coisas que Deus vai mexer em mim e em você, para a gente sair do comodismo e começar a acreditar em quem Ele é para nós. Deus não precisa provar quem Ele é, porque Ele já é. Mas Ele precisa que você acredite em quem Ele é para você. Eu vou incrementar o que Ele falou aqui. Porque às vezes a gente está esperando e colocando Deus na parede para Deus mostrar que Ele é alguma coisa para a gente. Ele não tem que mostrar nada, Ele é. Quem tem que mostrar para Deus quem é de verdade somos nós. Porque às vezes a gente tem palavra lá fora, mas dentro da igreja a gente não tem palavra. Como assim, pastor? Eu não estou falando de uma igreja de 4 paredes, eu estou falando de uma igreja que tem Cristo dentro do coração. Igreja que tem Cristo de coração não é só dentro de 4 paredes, é em casa, é na rua, é no trabalho, é em todos os lugares. Aqui a gente abre a boca e diz, eu sou crente. Lá fora a gente abre a boca e sou crente. Mas na hora de viver o que tem que viver, na hora de ser o que tem que ser, aí amarela. Presta atenção. Chegou a necessidade para Elias. Chegou a dificuldade para Elias. Acabou a água. Acabou o corvo alimentando. Mas Deus tinha preparado para ele uma viúva. O que é que você entende agora quando Deus fala, eu preparei para ele uma viúva? Você entende que essa mulher tem o quê? Para Elias nada. Não. Presta atenção. Sim. Vamos lá? Tira o espiritual agora. Sim. Vamos para o carnal. Deus está preparando uma viúva. Sim. Essa viúva tem no mínimo o quê? Vamos conjecturar aqui agora, nós dois. O que ela tem? Se Deus já ordenou, ela teria mantimento para Pronto, ela teria o quê? Mantimento. Ela teria comida, ela teria alguma coisa para oferecer para ele. Sim. E quando ele chega lá na viúva, o que é que a viúva diz? Bota aí, por favor, Léo. Versículo 10. Não, filho, você está retrocedendo. Avança. Vai para o versículo 10. Elias foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Versículo 14, pula lá. Pois assim diz o Senhor. Não. Volta lá, volta, vai para o 11 mesmo, vai. Eu pensei demais. Enquanto ele ia buscar a água, ela ia buscar... Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Aí o que é que ela diz? Vamos lá. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro com um pouco de azeite. Presta atenção. Quem aqui é do interior, já foi do interior, fala assim, com a mão. Punhado de farinha. O que é punhado de farinha? Hein? Está aqui na mão, né? Um punhadozinho de farinha, um pouquinho de farinha. Cabe aonde? Na mão. Quando eu falei de Jesus, ele está dizendo o quê? Ao menino que aparece. Jesus está dizendo para o menino, o que é que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não está perguntando se ele tem alimento para alimentar a multidão. Jesus está perguntando o que é que... Quando Jesus pergunta o que é que tem, ele está dizendo assim, olha, você tem isso aí que você acha que é pouco, mas o que eu tenho é pegar um pouco para fazer muito, multiplicar. Esse texto fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Calma lá.
multiplicação dos pães. Jesus está falando o quê? Olha lá, esse menino tem um pouquinho, mas eu vou ensinar para essa multidão aqui agora, como é que multiplica as coisas. Toca a terra de sinal. Como é que multiplica as coisas? A Bíblia diz que Jesus faz o quê? Apresenta e dá graça ao Pai. Dá graça. Da graça. Primeira lição dessa noite. Para Deus multiplicar algo na nossa vida, nós temos que agradecer o pouco. Nós temos que aprender a ser grato a Deus pelo pouco. Porque às vezes o pouco é pouco para a gente. O pouco é pouco aos nossos olhos. O pouco é você dizer assim, mas não dá para todo mundo. Mas Deus está falando, olha, eu vou lhe ensinar como é que Deus multiplica o pouco que tem nas tuas mãos. Volta para a viúva agora. Ela, porém, disse assim, olha, tão certo quanto o Senhor vive, mas eu só tenho um pouco de farinha. Presta atenção, gente. Às vezes, eu e você estamos sendo tão ingratos com Deus, porque a gente só quer ser fiel no muito, a gente só almeja o muito, e não estamos vendo aquilo que está à nossa volta, um colchão para deitar, um travesseiro para reclinar a cabeça, um lençol para se cobrir, um ar-condicionado para gelar, um ventilador para soprar. Às vezes nós não estamos olhando o que está à nossa volta, um pão de cada dia, por mais que não tenha manteiga, mas tem pão. Por mais que não tenha café, mas tem água. Às vezes a gente não está vendo que Deus está provendo todas as coisas que nós necessitamos, porque a gente fica tão cego com aquilo que a gente almeja, com aquilo que a gente quer, que a gente deixa de enxergar aquilo que Deus está fazendo já. Quando eu liberei a primeira palavra, que Deus não vai prover, Deus, Ele já preparou tudo. É sinal que esse pouco que você está dizendo que é pouco, Ele está dizendo para você, não é pouco não, é muito. É você que não está enxergando da forma que Ele quer que você enxergue. Para Deus multiplicar algo na nossa vida, Ele não precisa de muito, Ele só precisa de pouco. Jesus ensina que para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não precisa de padaria, não precisa de dinheiro, só precisa saber o que é que a gente tem na mão. E Elias já tinha vivido aquilo? Não, mas Elias sabia quem Deus era para ele. O Deus que mandou o corvo alimentar Elias, trazendo carne, trazendo pão, não era o Deus que não ia preparar uma viúva para sustentar. Elias libera uma palavra para ela, está no versículo 13, olha o que Elias diz. Elias, porém, lhe disse, escuta isso. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Primeiro, porém, a primeira coisa, vem para cá. A primeira coisa que Elias diz é o quê? Não tenha medo. Porque o medo é a pior arma que a gente possa ter. Medo não é arma de crente. Crente, quando tem medo, ele perde a fé. Ele duvida do Deus que ele serve. Se o medo te pegar, você acha que você não é capaz mais de superar esse momento difícil. Então Elias já libera uma palavra para ela: olha, não temas, não tenha medo. Porque o medo, minha filha, que você tem de morrer, de tudo acabar, eu não sei o que é isso para mim. Então, quando eu não sei o que é isso para mim, eu quero dizer uma coisa para você, ó, vá e faça aquilo que eu lhe mandei fazer. De novo aqui, Elias não libera uma palavra segundo o que Deus falou. Ele libera uma palavra segundo, faça um pequeno pão. Faça um pequeno pão. Com primeiro. Quê? Não. Cadê? Com o quê? Faça um pequeno pão com o quê? Cadê, pastor? Você tem que estar certo. Faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Leia com calma, leia com calma. Faça um pequeno pão. Um pequeno pão. Com o quê? Com o que você tem e traga-o para mim. Peraí, vem cá. Com o que você tem.
Quem disse que você não tem nada? Você sempre tem algo nas suas mãos. Olha para sua mão. Está vendo essa mão? Foi sobre suas mãos que Ele te deu poder sobre todo o principado, toda a potestade. Foi sobre as suas mãos que Ele te deu poder para onde colocar ela. Ele abençoar. Sabe qual é o problema? Que você está esquecendo quem Deus é. Quem é que provê, quem te sustenta, quem te dá o ar para respirar, quem te sara. Você está esquecendo quem Ele é, porque você está tão com medo das coisas que estão acontecendo na sua vida, que está travando a realidade que Deus é para você. A questão, gente, é que eu vejo muita gente se desesperar. Eu tinha tudo para me desesperar. Na verdade, eu tenho tudo para me desesperar. Eu não tinha, eu tenho. Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de fé, que o desespero não me leva a nada, que o medo não me leva a nada. Às vezes nós colocamos expectativa em ribeiros, colocamos expectativas na provisão que estamos tendo, e isso às vezes pode se tornar uma frustração. Eu quero alertar você nessa noite que você não precisa colocar expectativas em coisas, em dinheiro, em negócios, em empresas. Coloque a sua expectativa naquele que é o autor e consumador da sua fé. Uma coisa que era linda em Elias é que a expectativa dele não estava nem naquilo que ele falava, era no Deus que ele servia. Por quê? Quando ele disputa com Acabe, ele não disputa só porque ele disse que não ia chover, ele disputa assim: os deuses que vocês estão querendo adorar, não é o Deus que eu adoro, não é o Deus que é real, não é o Deus que é vivo. Então o que eu vou fazer para vocês aqui agora é algo que vocês nunca vão ver na terra: não vai chover, meu irmão. Eu desafio você. Quando eu desafio, eu estou desafiando o inferno, eu estou desafiando pessoas que não acreditam. Eu sou um cara que gosto de desafio, mas eu não gosto de desafio para Deus matar, para Deus fazer justiça por mim. Eu gosto de desafio para ver Deus transformar e operar na vida de alguém. Aleluia. Às vezes a gente está dizendo assim: ó Senhor, mas eu sou fiel ao Senhor, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Espera aí, você não é nada. Sem Deus você não é. Isso é obrigação de toda pessoa que tem caráter. É obrigação nossa de ser fiel, de amar a Deus, de servi-lo com fidelidade. Não é mérito nosso. Escute uma coisa: frustração é quando você coloca uma expectativa em mim e eu te frustro. Se eu dependo de pessoas para reunir esse culto aqui, fazer um culto bem organizado, dependo. Mas a minha expectativa nunca vai estar em pessoas, gente. Eu preciso falar isso. Por que minha expectativa não vai estar em pessoas? Porque minha expectativa é em Deus. Sem pessoas para organizar, eu vou fazer o mesmo culto. Porque o culto não depende de teclado, o culto não depende de energia, o culto não depende de telão, o culto não depende de igreja bonita, o culto não depende de nada disso. O culto depende daquilo que eu vou oferecer para Deus. E o que eu vou oferecer para Ele sempre é o melhor louvor, a melhor adoração. Porque Deus não está preocupado com o que eu tenho na mão. Não. Deus não preocupa com isso. Deus não preocupa com coisas. Deus não preocupa com minha necessidade. Não, por mais que Ele supre elas, Deus não se preocupa com nada disso. Deus se preocupa enquanto eu estou disposto a acreditar e entender quem Ele é para a minha vida. Cutuca teu irmão, por favor, e diga: eu não coloco expectativa em pessoas. Coloca a sua expectativa nele. É tudo por Ele, e é por causa dEle, e é para a glória dEle. Quando eu coloco a expectativa em Deus, vamos. Eu entendo o seguinte: quem liberou uma palavra que ia me sustentar? Deus. Vai e faça. Vai e faça para mim. Traga
para mim. Traga para mim. Depois faça algo Para você e seu filho. Que forte. Às vezes, nós estamos tanto olhando para o nosso umbigo, para o nosso eu, e sendo egoísta com pessoas que às vezes estão precisando mais do que a gente. Você abre a boca para dizer que você não tem para ajudar uma pessoa que é necessitada, mas às vezes você tem mais do que aquela pessoa. O que Deus está nos ensinando aqui através dessa lição é o seguinte: Elias, ele tinha o quê? Nada. Fala para mim, nada. Nada. A carne não sobrava e a água tinha acabado, mas ela tinha o quê? Um punhado de farinha, E um pouco de azeite. de azeite. Ei, às vezes você tem algo que é suficiente para alguém. Ah, pastor, eu estou cansado de ajudar pessoas. Não. Você até hoje ajudou pessoas erradas, porque você colocou expectativa nela para receber gratidão dela. Mas Deus não manda você dar e ficar mostrando. Deus manda você dar e esconder, até da outra mão. A diferença é que a gente quer dar e mostrar para as pessoas que está dando. Você já viu aquele povo que fica dando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa? Estou dando isso, estou dando aquilo, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Isso não é louvável. Louvável é quando você faz por debaixo do pano ali, tudo escondidinho, ninguém vê, só Deus vê. Aleluia. Está entendendo, gente? Porque a glória nunca é nossa, a glória é para quem? Para Deus. Para Deus. Versículo 14, coloca lá. Pode ir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará. Peraí. Quem disse agora? Diga, Elias é sabido, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Elias não disse, assim diz eu. Porque Elias não abriu a boca e disse, olha, assim diz a minha palavra. Olha aí. Porque agora, quem mandou ele ir ser sustentado, não foi ele sozinho. Foi Deus que levou ele para lá. Aí ele disse, olha, se ele disse que você vai me sustentar, minha amiga, desculpa aí, mas eu tenho que liberar uma palavra para você que ele me falou no ouvidinho. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha do cântaro não Se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer. chover em Israel. Deus disse isso para ele. Vamos ler a Bíblia, gente, vamos ler. Eu gosto de ler a Bíblia assim, meio doido, tá? Deus disse isso para ele, que não ia até chover? Deus disse, não? Esse homem não queria sair do Querite, que estava bom, né? Olha aí. Ele disse, eu vou sair da casa da viúva agora? Vou para outro lugar? Eu já estou sendo perseguido, o povo está querendo me achar, o povo está querendo me matar. Eu não posso ficar sendo visto. Eu tenho que ficar oculto. Então eu tenho que ficar dentro da casa da viúvinha, né? Dentro da casa da viúva. Aí ele libera uma palavra. Mas o bonito disso é que ele não libera uma palavra. Olha, Deus falou que você vai me sustentar. Ele incrementa a palavra. Ele disse assim, olha, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha até que Deus mande chuva sobre a terra. Uma outra ponta aqui que eu quero colocar para vocês. Quem foi que mandou parar de chover? Elias. Quem foi? Foi Deus ou foi Elias? Elias. Agora, por que ele está trazendo a responsabilidade para Deus fazer chover? É ou não é, irmão? É assim mesmo. Você acha que é só você que foi incrédulo na vida? Eu também fui uma vez. E é por isso que eu sou cristão há 20 anos. Que eu já tentei complicar a Bíblia e descomplicar, mas tudo vai dar no mesmo lugar. Sempre vai voltar tudo para um Senhor. Olha o que ele está falando. O Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos para o versículo 15? Vai lá, Léo. Ela foi e fez conforme O que Elias diz.
E desse modo a comida durou muito tempo para Elias. Tempo para Elias. O que eu vejo com isso? Uma mulher que não tinha nada, só tinha um pouquinho para fazer para seus filhos e para ela morrer. Ela agora obedece uma palavra. Ela obedece uma palavra. Ela obedece uma palavra. Sabe qual é o problema de muita gente? É que não quer obedecer a palavra. Às vezes existe problema no casamento porque um dos dois não quer obedecer a palavra. Às vezes existem problemas em relacionamentos interpessoais, amizades, porque um dos dois não quer obedecer a palavra. Às vezes existe quebra de sociedade porque um dos dois não quer obedecer. Você já entendeu, gente? Onde há desobediência, nunca vai haver obediência. Então o que é que acaba com as pessoas? Às vezes a desobediência. É simples. E o que é que faz a pessoa viver a multiplicação? Pergunta, diga aí, pergunta. O que, pastor? A obediência. Porque quem obedece não precisa ver para crer. Quem obedece não precisa entender para crer. Quem acredita na palavra já sabe que esse foi o dia que o Senhor fez. Está escrito, esse é o dia que o Senhor fez. Quem crê de verdade sabe que tudo está no controle da mão de Deus. A dificuldade de algumas pessoas é que elas desobedecem, não porque elas são ruins, às vezes são até legais, são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, é porque a fé delas estão tão pequenininha, que deixa o medo sucumbir ela, deixa o desespero destruir ela, deixa a situação fazer com que ela não acredite nem nela, muito menos em Deus. Porque é hora, gente, às vezes tem hora que a gente marcha, trabalha, acorda cedo, vai, mas parece que tudo está amarrado, tudo está dando errado, as coisas não dão certo. E aí essa é a hora que a gente, em vez de colocar o joelho no chão e chamar por Deus, às vezes é a hora que a gente perde o sono, não quer dormir mais, a ansiedade bate no peito, o desespero toma o coração, e a gente fica ali, quebrando a cabeça, preocupado e ficando desesperado. Mas eu vim nessa noite dizer algo para você aqui, você que está enfrentando essa situação, você que saiu de cena, uma hora você estava no holofote, uma hora você estava bem, uma hora você tinha dinheiro para tudo, mas de repente você perde tudo, chega no vale, chega no desespero, está subindo na necessidade, está comendo, está bebendo água. E aí quando você pensa que a coisa vai facilitar, você vai ter que ser ajudado por alguém. E quando você vai ser ajudado por alguém, esse alguém, em vez de estar melhor do que você, está igual a você ou pior do que você. Às vezes você está esperando que são pessoas que têm facilidade financeira para te ajudar, está bem financeiramente, e Deus às vezes vai colocar quem não está para te ajudar. Aí aquilo vai doer mais ainda em você, porque você sempre ajudou pessoas que estavam abaixo de você, e Deus está colocando pessoas iguais ou abaixo de você para te ajudar, para mostrar para você o seguinte: não é sobre o que elas têm, é sobre o que eu sou através delas. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não tinha isso no esboço, está descendo agora aqui. Às vezes contamos com gente que tem tudo para nos ajudar, mas não nos ajuda. Aí Deus pega uma pessoa fraquinha. Deus me fez me lembrar agora, há anos atrás, eu estava numa igreja gigante de 5 andares, todo mundo tinha condições para me ajudar, mas foi um pastorzinho de uma igreja pequena, que tinha uma combizinha velha, chamada Missionária. Eu trouxe ele aqui uma vez, foi ele que dividiu o bife comigo, sem ter condições para me ajudar.
sem ter condições para me alimentar. E aquilo me doía tanto, porque eu sabia que se eu saísse da obra e fosse trabalhar, eu podia ajudar ele. E hoje eu carrego ele no meu colo, sabe por quê? Porque o que ele fez por mim naquela época, hoje Deus me dá condições para fazer por ele muito mais do que ele fez. Não é o tempo da escassez, gente, escuta isso. Não é o tempo da dificuldade ou do que está chegando a faltar na nossa vida. Porém, a gente só tem um bocadinho na nossa mão de farinha. Mas é o que Deus tem poder para fazer. Deus está falando que Ele vai multiplicar na sua vida algo que você vai viver tão bem, que nada vai te faltar. Mas Ele precisa que você entenda uma coisa, que para Ele multiplicar, necessário é você aprender a agradecer. Outra coisa que Ele precisa que você entenda é que para Ele multiplicar, necessário é você também obedecer o que Ele libera para você. Não adianta a gente querer sair e voltar para o Egito. Não adianta a gente querer engatar a ré e desistir da fé. Deus está olhando para mim, para você hoje, está dizendo assim: o quanto vocês estão dispostos a perseverar por amor de mim. Deus está olhando para vocês hoje, dizendo assim: quanto vocês estão dispostos a viver e fazer algo para mim primeiro, entender que eu sou primeiro, que eu sou o princípio, sou o meio, sou o fim, que ribeiro de água não é o fim. Ribeiro não é o fim para você. A água pode secar, mas não é o fim. Deus tem pessoas que vai colocar na sua vida para fazer você andar de cabeça erguida e ser alimentado. Eu não sei porque a mensagem mudou, mas é porque Deus queria falar de outra forma aqui. Foram 3 meses de dificuldade dividindo ali, ó. Mas aquilo doía a minha alma. E eu sei que dói na alma quando você vê uma pessoa que talvez é lá da favela, mas é aquela pessoa querida, que tem pão, que tem água e parte com você. É por isso que nunca na minha vida eu vou criticar quem não tem. Nunca na minha vida eu vou pesar a mão sobre quem não tem. E eu peço a Deus todos os dias para valorizar aqueles que não têm, porque aqueles que não têm são aqueles que vão dar uma volta por cima e um dia vão ter. E um dia vai ter para emprestar, vai ter para ajudar, vai ter para abençoar. Porque o problema não é em não ter, o problema não é em você não ter nada, como disse aquela mulher: eu não tenho nada. A mente daquela mulher estava tão agoniada, tão angustiada, que a resposta dela é nada. Mas ela tinha o quê? Um pouquinho, um bocadinho. E aí, nunca diga não tenho nada. O que você tem é o Todo-Poderoso dentro de você. O que você tem é o Deus de Israel dentro de você. O que você tem é o fôlego de vida aí, você está vivo aí. O que você tem está os seus olhos abertos e desfrutando o dia. Amanhã vai chegar um novo dia para você. E você tem o que? Você tem saúde, oportunidade, como disse o pastor Fernando. Você tem esperança que dias melhores vai chegar. E você não pode desanimar, você não pode fracassar na sua mentalidade e dizer: eu não tenho nada. É frustrante quando você abre a boca e diz: eu não tenho nada. É como se você dissesse assim: Deus não tem tudo. Deus não é tudo. Quando você diz eu não tenho nada, você está dizendo eu não tenho nem Deus. E eu vou lhe provar isso no texto. Ela não disse o meu Deus. Ela disse vive o Senhor. Meu Deus. Ela disse vive o Senhor. Meu Deus. Olha aí, Jesus. Nem Deus ela tinha mais. Estava desacreditada. Desacreditada de tudo. Escute. Eu estou trazendo uma mensagem hoje para você acreditar em que Deus é. Se eu for lhe falar aqui os atributos de Deus, está escrito na Bíblia
que ele mede as águas da terra em balde. Imagina um balde, é grande ou é pequeno? Mas a mão de Deus é como se fosse um balde que engolisse todas as águas da terra. A Bíblia diz que os pés do Senhor, Ele está sobre o escabo de toda a terra, está sobre toda essa terra, ou seja, o pé de Deus é maior de qualquer terreno ou qualquer fazenda que você tenha que mensurar. Quando você vai para o mar, você olha aquele infinito de água, está na mão dele. Quando você vai fumar, que olha aquele infinito de terra, ali não chega nem aos pés dele, porque o pé dele está cobrindo tudo. Quando você entende quem é Deus, a Bíblia vai dizer que você não precisa de sol para te iluminar, e nem luz para te acender, para iluminar você, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Ele é a luz que nos iluminará. Você acha que você precisa de luz? Deus é a luz. A luz dele está acima do sol, está acima das estrelas, está acima de qualquer constelação, está acima de qualquer lâmpada que a gente pode acender. Ele ilumina você. Então você não tem como mensurar quem é Deus. Volta lá, por favor, para a gente encerrar. Versículo 14 de novo. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará, e o azeite da botija não cessará, até o que dia? Até em que o Senhor fizer chover sobre a 15. terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, de modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A comida durou quanto? Versículo 16, coloca lá. A farinha no cântaro não, e o azeite na botija não, conforme a palavra do Senhor. Verso 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, o dono da casa, ficou o quê? Doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Verso 18. Então a mulher clamou a Elias. Reclamou. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, o homem de Deus? Ó homem de Deus, vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Você vê que até aqui ainda essa mulher não acreditava. Tinha farinha à vontade, tinha azeite à vontade, alimento à vontade, fartura na casa. Você está vendo que não é sobre dinheiro, sobre fartura? É sobre quem está em você. Até aqui agora ela não acredita. Necessário é acontecer uma tragédia na casa dela. Que tragédia é essa? O filho dela? Gente, não quero ofender ninguém, por favor. Mas até quando você vai ficar sem acreditar? Não precisa acontecer uma tragédia. Porque o que Deus tem com a gente, quer queira a gente ou não, Ele vai fazer, tá? O que Deus tem comigo, quer queira eu ou não, já foi feito, já está fazendo. Pela minha vontade, mas pela dele, obedece, senão o bicho pega. Então assim, a gente pode correr para um lado, pode correr para o outro, a gente vai se encontrar com ele, não tem jeito. Olha a tragédia, o filho dela, a mulher faz o quê? Reclama. Aqui, graças a Deus, a gente não tem mulher que reclama, só mulher virtuosa, abençoa marido, que não reclama de marido. Oh, glória. Se tem aí em outra igreja, aqui não, aqui só tem bênção. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Vocês estão murmurando, né? Isso aí, ó, tá vendo? Então, homem de Deus, vamos lá? Viesse para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. O que é que estava acontecendo na mentalidade dessa mulher, gente? Eu quero já acabar a mensagem, para não me estender mais. O que é que está acontecendo na mentalidade dessa mulher? O pecado está o quê? Acusando ela. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Até quando esse pecado vai te acusar? Jesus não morreu na cruz em vão, Ele morreu por nosso perdão dos nossos. Então Ele já sabia que você ia cair.
Antes de você cair, ele já sabia. Você não sabia, mas ele sabia. Sabia ou não sabia? Sabia. A não ser que Deus não seja onisciente. Eu acredito que ele é onisciente. Ele sabia tanto que ele já enviou Jesus antes de você nascer, trem. Meu Deus do céu. Então o seu pecado não pode te culpar, o seu pecado não pode te acusar, o seu pecado não tem por que te condenar, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e está tudo consumado. E às vezes, mesmo a pessoa sendo perdoada, entregada a vida para Jesus, ela ainda se culpa. Tira isso de você agora, em nome de Jesus. Isso é o demônio te acusando. É a sua mente materializando. Repreende ele nos seus ouvidos e arranca isso, porque Jesus já perdoou o seu pecado. Diga para teu irmão, seu pecado já foi perdoado? Seu pecado já foi perdoado. Se você for religioso, você vai ficar se condenando o tempo todo, porque religioso é assim, se corta, se condena, ora no milho. Religioso é isso aí, irmão. Mas aqui não tem religioso nada, aqui tem Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus perdoou, está na Bíblia. Se não rasga a Bíblia, deixa de viver ela. Agora isso também não me dá, não me dá liberdade para eu ficar pecando o tempo todo, claro. Nem seja bobo para ficar pecando o tempo todo, senão o diabo te cata. Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, e aonde estava hospedado, e o pôs na sua própria cama. Vamos para o versículo 20, por favor. 20. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, Deus meu, trouxeste-me também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela? Vai. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Ó Senhor, ouve o clamor de Elias. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino. E ele voltou a viver. Calma lá. Aqui, até agora, o menino morre, Elias ora, o menino volta. Vamos para o versículo 23, o teor da mensagem. Então Elias pegou o menino e levou para a parte de baixo da casa, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Aleluia. Ela está vendo algo agora sobre, mas a multiplicação também era sobrenatural. Mas às vezes que sobre dinheiro, quando às vezes o pessoal fala sobre dinheiro, ele fica tão preso ao dinheiro que quer o dinheiro só para ele, né? Aí tem gente que se desvia por causa de dinheiro, para servir a mamon. E quando Deus te der dinheiro, pelo amor de Deus, não seja preso não. Toca no teu irmão de tira a mão de figa, viu? Deus não está te dando só para você não, está dando para abençoar outros. Então a mulher disse a Elias: agora sei que o quê? Que tu és homem de Deus. Ó, que infeliz do inferno. Uma dessas eu acho que eu dava um tapa na orelha, sério. Até agora a mulher não sabe, rapaz. Até agora a mulher não entendeu que o cara era homem de Deus. Você já viu, gente? Você já viu como é difícil? É difícil lidar com vocês, viu? O sangue de Jesus tem poder. A gente se mata todo, mas vocês não entendem. Mas vamos lá. Então a mulher lhe disse: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra que vem da tua boca é verdade. Estava chamando o cabra de mentiroso ainda. Assim acontece. Às vezes a gente diz falso profeta, mentiroso, ladrão, bandido, não é homem de Deus não, ali está roubando a igreja, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Cuidado com isso, porque são esse tipo de pessoas que Deus vai colocar perto de você até para abençoar a sua vida, para provar para você que não era nada disso que você estava pensando. Deus ama desmascarar a gente. Vai para o versículo 25. Depois de um longo tempo do 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias: vai, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Presta atenção, gente. Eu falei uma coisa para vocês aqui, que o que a mulher passou, ela passou porque ela precisava passar, sim ou não? Isso é um clichê mais ou menos, né? Ela passou porque ela precisava entender quem era que ela estava hospedando dentro da casa dela. Até ali, naquela história toda, ela não tinha compreendido nada. Mas depois que ela viu o filho dela ressuscitar, ela entendeu e viu quem era Elias de verdade. Que Elias era um homem
Deus. E o que ele falava era verdade. porque ele não falava a palavra dele, ele falava a palavra do Senhor. Presta atenção. Se necessário for Deus fazer algo tão grande na sua vida para provar que Ele vai fazer. Mas para isso você vai ter que entender uma coisa: que o que você tem não é nada. E que necessário é também você obedecer, mesmo que você ainda não acredite. Porque não depende de acreditar para a gente obedecer. Não depende de a gente ver para a gente obedecer. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se viram, mas se creem, se esperam. Então não precisa ver para crer, precisa só crer. E crer é como se você começasse um relacionamento hoje e colocasse a confiança em alguém, sim ou não? Mas colocar a confiança em alguém, você pode se decepcionar. Mas quando você coloca a sua confiança no Senhor, nunca haverá decepção. Elias estava mostrando para mim e para você, através desse texto que foi pregado hoje, que Deus, Ele sempre provê tudo antes que a gente imagine ou necessite de algo. Porque Deus já viu nossas necessidades antes de acontecer. Ou seja, você acha que você vai morrer? Não, Deus está falando que você vai viver. Você acha que você não vai ter? Deus falando, eu vou multiplicar. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, gente, é para fazer com que eu e você sempre compreenda que não é a nossa força, não é o nosso querer, não é a nossa vontade, não é por nós, é por Ele. Então temos dois personagens, temos Elias e temos uma viúva. E temos um Deus que é soberano, que é o terceiro personagem. Aí eu lhe pergunto, você quer ser Elias, quer ser a viúva, ou quer acreditar em Deus de fato? Porque o tempo de Elias já passou. O que ele tinha que deixar para nós, deixou. O tempo da viúva também acabou. Mas hoje é o nosso tempo. E é como eu disse a você, ou você crê de verdade que Deus fez esse dia para você, que Deus fez esse momento para você, ou você vai sair dali e vai ficar do mesmo jeito que você entrou aqui. Hoje é o dia que Deus preparou para você, para falar para você: eu sou a multiplicação, eu sou a provisão, eu preparo tudo antes de você necessitar, antes de você precisar, eu já preparei tudo para você. Pastor, está tudo pronto? Está tudo pronto. Nós só precisamos viver, gente. Viver. Tudo foi feito para você. Tudo Deus criou para você. Tudo Deus formou para você. Pastor, como assim? Não tem explicação. Deus nos ama e acabou. Fala para teu irmão, Deus te ama, trem. Porque é meio mineiro, né? É baiano com mineiro. Deus te ama, trem. Porque o trem não sai do trilho, então você não sai também não, porque você tem que seguir, ó. Seguir avante. Onde Deus te mandar, vai. O que Deus está fazendo, deixa Ele fazer. O que Deus está movendo na sua vida, deixa mover. Não sei para onde vou, você sabe sim, continua caminhando, continua andando, continua vivendo, continua desfrutando, vai dormir, acorda, trabalha, sai, vai para a rua, faz o que tem que fazer, mas o que Deus preparou, está preparado, você vai receber uma hora ou outra. Eu não estou vendo agora, pastor, não recebi ainda, não importa, uma hora ou outra vai chegar na tua mão, porque Deus, Ele já tem tudo preparado para mim e para você. Está difícil, não tem problema, tá escasso na minha vida essas coisas, pastor, não tem problema, vai chegar a multiplicação. Eu estou liberando uma palavra profética na sua vida, que vai chegar tanta coisa boa de Deus para você, que você vai dizer assim: pastor, depois daquele culto, eu saí de lá, meu telefone tocou, eu saí de lá, parece que as coisas se organizou, parece que os contratos começaram a fechar, depois daquele culto, pastor, que o senhor falou, que Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva e nada faltou
estou mais para ela até que chova. É porque Deus está falando o seguinte: eu vou multiplicar agora, eu vou prover agora, e vai chegar um momento que você vai fazer as coisas sozinho, no dia a dia. Vai ser tão bom para você, vai ser tão fácil para você, porque quando eu trabalhar na sua mente, da forma que ele trabalhou na mente daquela viúva, para ela crer de verdade na palavra que saía da boca do profeta, você precisa crer somente na palavra. A palavra já liberou para você. A palavra já trouxe libertação, a palavra já trouxe cura, a palavra já trouxe provisão, a palavra já trouxe paz, a palavra já trouxe tudo que a gente necessita. É a palavra que nos enriquece, é a palavra que nos dá conhecimento, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Há uma palavra que disse assim, eu quero que você recite comigo: ainda que o quê? Que houvesse eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Não há nada impossível para você. Pastor, não há nada impossível para mim? Não, por quê? Porque Deus já preparou o impossível para você. Ele disse: o impossível é com Ele. Aleluia. Então, se Deus já preparou o impossível, desfruta, gente. Vive, celebra, glorifica, agradece. Levante a sua mão para o céu e diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o meu amanhã eu não sei. Porque o meu amanhã eu não sei. Mas está preparado. Mas está preparado. O Senhor já preparou tudo. O Senhor já preparou. Tudo que eu preciso já está no amanhã. Aleluia. Você está entendendo que você vai sair daqui hoje em outra dimensão? Você entrou em uma dimensão e vai sair em outra dimensão agora. Eu quero orar por você. Levante sua mão para o céu, feche seus olhos agora. Pai, sobre tua palavra, eu profetizo na vida dos teus filhos que haverá multiplicação. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até que o Senhor deixe eles prontos, meu Pai, para caminhar sozinho. Não haverá morte, não haverá dano, não haverá sofrimento, não haverá divórcio, não haverá falência, porque o Senhor já proveu todas as coisas para os teus filhos, ó Pai, e grandes coisas o Senhor fará por eles. Pai, eu profetizo na vida deles, meu Pai, uma vida de milagres e maravilhas que o Senhor fará. Eu profetizo, meu Pai, provisão na vida financeira. Eu profetizo, meu Pai, uma provisão na vida sentimental, na vida espiritual. Os teus filhos vão viver um outro nível de fé. É um passo que eles estão subindo hoje, na autoridade do nome de Jesus. Um passo de fé eles vão dar, meu Pai, e o Senhor entrará com eles. Vai ter pessoas que vai prover para eles, vai ter pessoas que vai estender a mão, vai ter pessoas que vai abrir porta, não porque as pessoas são boas, mas é porque o Senhor já usou pessoas para abençoar, já liberou, já deu ordem a elas para prover na casa dos seus filhos, e eles vão chegar lá, e é eles que vão, meu Pai, dar uma palavra do Senhor para elas, e através da palavra que eles liberarem, portas se abrirão, portas serão escancaradas, portas serão, meu Pai, em nome de Jesus, abertas. Pai, em nome de Jesus Cristo. Se essa pessoa tinha medo, hoje eu declaro, o medo acabou. Se essa pessoa tinha desespero, hoje eu declaro, o desespero acabou. Ela vai sair daqui hoje com a chama de fé, meu Pai, de esperança. Uma chama, meu Pai, ardendo no coração dela. Espírito Santo é contigo agora. Espírito Santo é com o Senhor agora.